Segundo Samuel, capítulo 9, a partir do verso 1, nos diz o seguinte: E disse Davi: Há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: Servo teu. E disse o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Versículo 4. E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi, e se prostrou com o rosto por terra, e inclinou-se, e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: Eis aqui o teu servo. E disse-lhe ainda Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho deste teu senhor. Trabalhar-se-á, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás o fruto para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: Conforme a tudo quanto o meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Até aqui está bom. Irmãos, este texto é um texto do Antigo Testamento que transmite a graça de Deus sobre a nossa vida. Sabe, meus amados, esta é uma história que reflete a graça misericordiosa de Deus sobre a nossa vida. Sabe, este texto, aonde nós lemos aqui, onde está falando sobre o rei Davi e sobre Mefibosete, sabe, é uma ilustração do poder e da graça de Deus derramada sobre a minha vida, do poder e da graça de Deus derramada sobre a sua vida, e assim como ele fez com o filho de Saul, o filho de Jonatas, neto de Saul, sabe, assim o Senhor, Ele vai fazer sobre cada um de nós. Assim o Senhor continuará derramando, sabe, a sua graça, o seu favor, a sua misericórdia sobre cada um de nós. Nós falamos aqui sobre Mefibosete, e Mefibosete, ele era neto do rei Saul, ele era filho de Jonatas, amigo de Davi, e sabemos ali que no reinado de Saul, diante de uma batalha, diante de uma guerra, Saul e Jonatas, eles perderam a sua vida, eles foram mortos. E a ama, ou a babá, a mulher que cuidava daquela criança, que cuidava de Mefibosete, ela pegou a criança para fugir. Por quê? Porque era de costume da época, sabe, eliminar todos os descendentes do reinado, para que ninguém viesse assumir ali o trono, acabar com toda a descendência. E o capítulo 4, o versículo 4, nos diz o seguinte: E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés, e era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Gisrael, e a sua ama, ou a sua babá, o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu, e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Irmãos, durante a fuga, sabe, temendo ali pela sua vida, temendo pela vida da criança, aquela mulher, ela precisou fugir. E ali num descuido, a criança caiu e ficou coxa
de ambos os pés. Algumas versões dizem aleijados, algumas versões dizem mancos, né? E ele passou a morar em Lodebar, né? E depois que se passou algum tempo, depois que o rei Davi, ele foi estabelecido como rei, depois que o rei Davi ali, né, no seu reinado, ele se lembrou daquele pacto que ele havia feito com o seu amigo, com Jonatas, sabe? Ele questiona alguns dos seus servos. Ele faz uma pergunta se há alguém ainda da linhagem de Jonatas para usar de benevolência, para usar de bondade, para usar de generosidade ali com os descendentes de Jonatas. E o versículo 2 nos diz o seguinte: e havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram à presença de Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. Versículo 3. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade de Deus? Então disse o Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui. Geralmente as pessoas, elas olham para o nosso exterior. Geralmente, sabe, as pessoas tendem a julgar o nosso caráter e o nosso valor por aquilo ou pelas nossas aparências. Sabe, geralmente se faz um pré-julgamento sobre as pessoas, sabe, apontando os seus defeitos. Sabe, nós podemos dizer, ou as pessoas dizem, né? Aquele alcoólatra, aquele drogado, aquele homem ou aquela mulher que não tem jeito, sabe? Aquela pessoa, aquele lá não tem como sair da vida que ele está, da vida promíscua, sabe? E foi exatamente o que Ziba disse ao rei: aquele aleijado, olhando, sabe, o seu exterior. Porém, meus amados, Jesus, ele não está preocupado com os rótulos que as pessoas colocam sobre a nossa vida. Jesus, sabe, ele não vê como os homens veem. O Senhor olha para o nosso coração. E é isso que a Bíblia nos diz em 1 Samuel 16:7. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Sabe, meus amados, para a sociedade, né, os homens olhando de uma forma geral, Zaqueu era um homem mal visto pelas pessoas, mas para o Senhor Jesus, ele era um homem que necessitava e precisava de salvação. Para a sociedade, aquela mulher, a mulher do fluxo de sangue, que tocou nas vestes de Jesus, para a sociedade, ela era uma mulher impura, sabe, mas para o Senhor Jesus, ela era uma mulher que precisava de uma cura, e o Senhor a curou. Para a sociedade, um endemoniado de Gadara, sabe, era um homem desprezado, era um homem temido, temível, mas para o Senhor Jesus, era um homem que necessitava e que precisava de libertação para retornar para a sua casa. Sabe, eu não sei o que as pessoas dizem, ou acham a meu respeito, ou acham a seu respeito. Eu prefiro ficar com aquilo que o Senhor nos diz, que o Senhor com aquilo que o Senhor pensa sobre cada um de nós, e é isso que nos define, sabe, não são o que as pessoas dizem, e sim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, sabe, meus amados, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Não são as pessoas que vão nos rotular, não são as pessoas que vão nos limitar, não são as pessoas que vão dizer para nós o que nós podemos e o que nós não podemos fazer, o que nós somos capazes e o que nós não somos capazes de fazer. Jesus, ele disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, esse é um texto clássico de João 8, 31, 32. Sabe, não se prendam ao que as pessoas dizem ao seu respeito. Ziba,
ele olhou para o exterior. Ziba, ele olhou, sabe, para as dificuldades. Ziba, ele olhou, sabe, para os defeitos, sabe. Muitas são as verdades apresentadas por este mundo. Muitas são as verdades apresentadas aonde as pessoas querem dizer quem nós somos, sabe. Mas a única verdade que existe é a verdade que nos liberta, sabe. É a verdade que é capaz de nos libertar das ciladas do diabo. É a verdade, sabe, que é capaz de nos libertar daqueles pensamentos que o inimigo vem trazendo sobre a nossa vida. O único que é a verdade é o Senhor Jesus Cristo, sabe. Ele é o único que pode nos libertar de uma vida vazia e sem sentido, sabe. E nós sermos desprendidos destes rótulos que as pessoas tentam colocar sobre a nossa vida, destes rótulos que o inimigo tenta impregnar sobre a nossa vida, sabe. Eu e você, nós somos quem a Bíblia diz que nós somos, sabe. Nós somos filhos do Senhor Jesus Cristo, sabe. Não dê ouvidos à voz do inimigo, sabe. Não dê ouvido à voz daquelas pessoas que tentam impor limite, falando que você não é capaz, falando que você não tem o direito de ser filho de Deus, falando que você, sabe, já passou dos limites, te colocando rótulo, apontando os dedos. Não dê atenção a essas pessoas, dê atenção ao Espírito Santo, que certamente está bradando no seu coração e dizendo: tu és o meu filho amado, sabe. Naquela cruz, Jesus, ele morreu pelos meus e pelos seus pecados, ele trouxe restituição para as nossas vidas e nos deu o direito de sermos chamados de filhos de Deus, filhos do Senhor. Não dê ouvido ao que o mundo diz por aí. E o versículo 4 nos diz o seguinte: ainda disse o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Meus amados, Lodebar, sabe, é uma cidade, ou era uma cidade, que simbolizava um lugar de ausência, simbolizava um lugar de esquecimento, simbolizava, sabe, um lugar de desolação, sabe. Estar em Lodebar é viver uma vida precária. Lodebar, ao pé da letra, em hebraico, significa sem pasto, sem alimento, devassidão. E o herdeiro o herdeiro do trono, uma criança que nasceu em berço de ouro, neto do rei Saul, sabe, filho de Jonatas, herdeiro de tudo, agora aleijado, vivendo numa terra do nada, vivendo em Lodebar, sabe, vivendo um verdadeiro estado de esquecimento. Sabe, meus amados, e estar em Lodebar nos dias de hoje não é uma questão geográfica, não é uma condição geográfica, mas sim, sabe, uma condição emocional e espiritual, sabe, que representa a privação de tudo que é essencial para a nossa vida, sabe, que representa privação de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo, ele tem sobre a nossa vida. Sabe, meus amados, talvez espiritualmente, emocionalmente, muitos de nós que estamos aqui nesta noite, sabe, e alguns que estão nos acompanhando através da live, sabe, está em Lodebar, está num lugar de esquecimento, está vivendo uma vida de desolação, sabe. Pessoas, elas podem morar em castelos, mas estar em Lodebar, vivendo uma vida solitária no esquecimento. Pessoas, sabe, elas podem ter um alto salário, mas vivendo em Lodebar, vivendo, sabe, uma vida mesquinha e uma vida de miséria. Pessoas, sabe, podem estar rodeadas de multidão, mas estar vivendo em Lodebar, vivendo uma vida solitária. Sabe, meus amados, neste momento, sabe, pessoas que são herdeiras do rei, pessoas que são herdeiras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estão vivendo, sabe, uma vida privada da graça de Deus, estão presos a Lodebar, a um lugar de desolação, a um lugar de esquecimento. Sabe, meus amados, pessoas estão vivendo como o irmão do filho pródigo, lá da parábola de Lucas 15, aonde ele tinha tudo, mas não usufruía de nada. Há filhos do rei, há filhos do Senhor Jesus Cristo aqui nesta noite, há filhos do Deus Altíssimo aqui nesta noite,
Meus amados, nós não fomos chamados para viver num lugar de devassidão. Nós não fomos chamados para viver uma vida de miséria. Nós somos herdeiros do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, a Bíblia nos diz em Romanos 8,17, que se nós somos filhos, somos logo os herdeiros, também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Meus amados, qualquer filho, ele é herdeiro do pai ou da mãe. Qualquer filho tem o direito à herança, sabe? E o Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu esse direito de usufruirmos de tudo aquilo que Ele tem para nos oferecer, sabe? Jesus Cristo, naquela cruz, Ele morreu para nos oferecer vida. Ele morreu, sabe, para nos oferecer uma vida, e uma vida com abundância, sabe? Essa é a herança que o Senhor deu para nós, a herança da vida eterna. Sabe, meus amados, sabe, e Ele nos convida a nós vivermos tudo aquilo que Ele tem para nós. Sabe, Ele nos convida a nós deixarmos a velha vida para trás e viermos a viver uma nova vida. Sabe, Ele quer nos tirar de Lodebar. Ele quer nos tirar do lugar de esquecimento. Sabe, o Senhor Jesus, Ele quer te tirar de uma vida vazia, de uma vida sem sentido, de uma vida de solidão. O Senhor Jesus quer te tirar. Você pode estar rodeado de pessoas, rodeados por multidões, mas se sentindo só, sabe, entristecido, porque, sabe, você tem vivido uma vida solitária. O Senhor Jesus Cristo quer te tirar de Lodebar. Sabe, meus amados, eu conheci uma pessoa que ela tinha um alto salário. Meus amados, um salário, sabe, que é o sonho de muitos daqui, inclusive o meu. Mas vivia uma vida mesquinha, porque ela estava morando em Lodebar. Sabe, meus amados, nós precisamos sair de Lodebar. Sabe, a Bíblia nos diz que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Nós somos povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Precisamos sair de Lodebar, sabe, nós trazendo para o texto, trazendo para os dias de hoje, sabe, aquele que nos tira de Lodebar é o Senhor Jesus, e isso é graça, isso é a graça de Deus sendo derramada sobre a nossa vida, sabe, e a graça do Senhor não é um sentimento, a graça do Senhor é uma pessoa, e esta pessoa é o Senhor Jesus, e Ele está aqui nesta noite. Permaneça na presença do Espírito Santo, e Ele vai preencher a sua vida, sabe, Ele vai preencher a sua vida, tudo aquilo que Ele tem para a sua vida, tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, nós vamos viver, sabe, nós vamos alcançar todas as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós, nós vamos viver todos os propósitos que o Senhor tem para cada um de nós, nós vamos viver o milagre que você veio buscar aqui nesta noite, nós e você, nós vamos viver. Não fique preso ao passado, não fique preso a pessoas te condenando que você não tem o direito. Você é herdeiro do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus vai operar na nossa vida nesta noite. Apenas creia, ouça a voz do Espírito Santo e saia desta vida sem sentido. Sabe, o Senhor tem algo maravilhoso para a nossa vida, e isso é graça de Deus, é favor imerecido. Sabe, é o que o Senhor Ele tem para cada um de nós. O versículo 5 nos diz o seguinte: então o rei Davi o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi, e se prostrou com o rosto por terra, e inclinou-se diante de Davi. E ele disse: eis aqui o teu servo. E o versículo 7. E disse-lhe Davi: não temas, Mefibosete. Sabe, tantas pessoas te desejam o mal, tantas pessoas apontam os seus defeitos, tantas pessoas te desprezam, sabe, versículo 7, eu usarei contigo de benevolência, por amor de Jonas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa.
Sabe, não, nós temos um costume, e isso é um costume nosso, um costume do brasileiro, que nós sempre falamos assim: o dia em que eu encontrei Jesus, né? Eu já falei isso, né? Muitos de nós já falamos isso, mas na verdade foi Jesus que nos encontrou. Na verdade, quem estava perdido era eu. Quem estava perdido era você. Quem estava perdido, sabe, era cada um de nós. E Efésios, capítulo 1, versículo 4, coloca aí para mim, vai nos dizer o seguinte, Efésios capítulo 1, versículo 4, vai falar o seguinte para a gente: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e sem culpa diante dele, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filho, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Sabe, meus amados, o Senhor, Ele tem prazer em nos ter como filho, em nos ter como filho. Sabe, o Senhor, Ele tem prazer quando nós temos comunhão com Ele. O Senhor, Ele tem prazer, Ele se alegra quando nós, sabe, temos o nosso tempo a sós com o Senhor. Quando nós estamos ali batendo o nosso papo com o Senhor, quando nós estamos ali orando ao Senhor, sabe, o Senhor, Ele tem prazer em te chamar de filho. Sabe, meus amados, ouça a voz do Espírito Santo. O inimigo tem te acusado, o inimigo tem apontado as suas falhas, o inimigo tem apontado os seus defeitos, mas o Senhor te chama de filho. Sabe, o Senhor, Ele te trouxe, sabe, Ele tirou de uma vida de desolação para viver tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós. Sabe, meus amados, o rei Davi, ele não chamou Mefibosete para dar uma ordem para Mefibosete que ele não pudesse cumprir. O rei Davi, sabe, ele não chamou Mefibosete para criticar a sua deficiência física e talvez ali o seu andar todo torto. Sabe, meus amados, o rei Davi, ele não humilhou e nem rejeitou aquele homem, sabe, mas ele ofereceu usar de bondade, ele ofereceu usar de misericórdia, sabe, e o rei, o Senhor Jesus, Ele está convidando nós que somos servos, Ele está convidando a mim e a você, para nós sentarmos à mesa e usar da sua benevolência, sabe, Ele está disposto a derramar da sua graça, sabe, um favor que nós não merecíamos sobre a nossa vida. O Senhor Jesus está nos convidando a sentar à mesa com Ele, a estarmos diante da sua presença, a vivermos aquilo que Ele tem para cada um de nós, e isso é a graça do Senhor Jesus sendo derramada, sabe, meus amados, nós podemos sermos envolvidos pela graça maravilhosa do Senhor Jesus, e Ele nos convida a vivermos tudo aquilo que Ele tem para nós. Pare de dar ouvido ao inimigo, eu estou insistindo nesta frase, pare de dar ouvido, sabe, a voz do inimigo que vem aí na sua mente trazer perturbação. O Senhor, Ele te chamou para ter vida, o Senhor, Ele te tirou de Lodebar, para você viver tudo aquilo que Ele tem para você. Os propósitos do Senhor há de se cumprir sobre a sua vida, e ninguém vai impedir as mãos do Senhor Jesus de operar sobre a sua vida, sabe, de operar no seu casamento, de operar sobre a sua saúde, de operar no seu trabalho. Nada e nem ninguém vai impedir aquilo que o Senhor tem para você. Sabe, meus amados, o versículo 8 diz o seguinte: então se inclinou, né, Mefibosete se inclinou diante do rei, né, e disse: quem sou eu para tu ter olhado, para o Senhor ter olhado para um cão morto tal como eu? Irmãos, sabe, a estima de Mefibosete estava lá embaixo. Por quê? Ele sempre viveu rodeado de pessoas que apontavam os seus erros. Ele sempre viveu rodeado de pessoas que apontavam os seus defeitos. Sabe, meus amados? E ele diz ao rei: um cão morto tal como eu. Será que era o que Mefibosete pensava sobre si? Será que era o que as pessoas
diziam a respeito dele? Ou será que realmente ele era como um cão morto, alguém sem valor, alguém desprezível, alguém descartado, sabe, alguém descartável, que foi jogado na terra do nada? É de nós pensarmos isso. Sabe, meus amados, e nós, cada um de nós que estamos aqui nesta noite, nós somos os Mefibosetes. Sabe, não importa a sua história, não importa os traumas que você viveu, não importa as angústias que você tem passado na sua alma, não importa se você cresceu dentro ou fora da igreja, sabe? Talvez hoje alguns de nós possamos estar como Mefibosete, sabe? Completamente sem sonhos, machucados, sabe, pela história da nossa vida, colecionando traumas num lugar de esquecimento, sabe, meus amados, se sentindo órfão. Mas a sua real identidade é filho do rei. A sua real identidade é filho de Deus. E o Senhor, Ele está te convidando a sentar-se à mesa do rei, a sentar-se à mesa com Ele. Você não é um cão morto, você não é o que as pessoas dizem, você é um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Senhor, sabe, olha para mim, sabe, o Senhor, Ele está te convidando. Você não veio aqui por acaso, sabe, você não veio aqui somente por causa de uma cura, você não veio aqui somente por causa de um milagre. O Senhor te trouxe aqui para este encontro, porque Ele quer ter um encontro com você, sabe, o Espírito Santo, o Senhor quer que você o receba como Senhor e Salvador da sua vida, sabe, o Senhor, o Espírito Santo, Ele quer que você o receba como o Rei da sua vida, que Ele venha ter o direito e o poder, sabe, de governar sobre a sua vida, e você ser chamado de filho de Deus, de você poder sentar-se à mesa com o rei, sabe, de você poder estar diante da presença de Deus, sabe, meus amados, sabe, há cristão que se esqueceu de quem é, sabe, meus amados, você é filho de Deus. Você, minha irmã, é filha de Deus, e o Senhor está te convidando a sentar-se à mesa com Ele. Você não é qualquer pessoa, você é a filha do Senhor Jesus Cristo, e Ele te convida a viver uma vida de intimidade. Sabe, quando nós estamos diante da mesa, nós estamos conversando, nós somos iguais, sabe, nós estamos olhando nos olhos, sabe, e o Senhor Jesus, Ele está te convidando a você sentar à mesa, sabe, venha do jeito que você está, venha aleijado, venha mancando, venha se rastejando, eu não sei como você vai vir, mas vá até a presença do rei, sente-se à mesa do rei, porque Ele quer usar de bondade com você, sabe, Ele quer usar de misericórdia com você, e a mesa já está posta. Sabe, e o Senhor, Ele está te convidando, venha já, nós não precisamos pagar algum ingresso, sabe, meus amados, nós não precisamos fazer nenhum sacrifício, porque o sacrifício já foi feito lá naquela cruz, sabe, meus amados, a bondade de Deus te tirou e me tirou de um lugar de esquecimento, sabe, nós podemos nos assentar à mesa do rei. Se você está no fundo do poço, sabe, se você está sentindo um desespero na alma, sabe, uma angústia na alma, eu quero falar que o Senhor te trouxe aqui nesta noite para ter um encontro com o Senhor, e a bondade e a misericórdia do Senhor, sabe, são as causas de nós não sermos consumidos, e isso é a graça de Deus. Salmos nos diz o seguinte, que se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o oriente, e se eu for para os lugares mais distantes do ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. E o Senhor ainda nos diz, eis que estou à porta e bato. E se ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Sabe, meus amados,
Deus tem um futuro e uma esperança para você. Você é herdeiro do Senhor Jesus Cristo. Você é filho de Deus. E eu preciso adiantar aqui por causa do corredor. Se coloque de pé. Sabe, há um futuro e uma esperança para você. Você não é quem as pessoas dizem que você é. Você é filho de Deus. Sabe, e a pastora Renata, ela pregou no domingo que faltou pão na casa do pão. Mas porque eles tiraram os olhos do principal, que era a presença do Senhor Jesus, e jamais vai faltar pão na casa do pão. Sabe, não vai faltar a presença do rei na mesa do rei. Diante da mesa do rei, todos nós somos iguais. Preste muita atenção nisso, meu irmão. Preste muita atenção nisso, minha irmã. Sabe, diante da mesa do rei, todos somos iguais. Não há predileto, sabe? Todos somos iguais. Não importa o que você viveu, não importa o que você passou, diante da mesa do rei, todos nós somos iguais, sabe? E a Bíblia nos diz, no versículo 8, comerás a minha mesa como um dos meus filhos. Você é filho de Deus, sabe? Mas, talvez como Mefibosete, você possa se sentir indigno de se assentar à mesa do rei, sabe? Talvez você fique ouvindo uma voz aí, sussurrando no seu ouvido, sabe, que você não é digno de se assentar, sabe, na mesa do rei. Mas eu já falei tantas coisas, eu já fiz tantas coisas, sabe, eu não posso, sabe, isso não é para mim. Quem sou eu para me assentar à mesa do rei? Quem sou eu para estar diante da presença do rei? Eu não mereço. Meu irmão, eu não mereço. Você também não merece, mas nenhum de nós merecíamos, mas isso é a graça de Deus, é a graça do Senhor nos convidando a sair de Lodebar, sabe, a sair de um lugar de desolação, para nós levantarmos e sentarmos à mesa de Deus, sentarmos à mesa do rei, que é um lugar de comunhão. Essa é a graça de Deus, sabe, e quanto mais tempo nós passamos diante da mesa do rei, quanto mais tempo nós passamos diante da presença de Jesus, mais a natureza do Senhor Jesus vai ser impregnada sobre a nossa vida. Sabe, meus amados, diante da mesa do rei, somos todos iguais. E nós vamos orar antes do corredor dos milagres. Sabe, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Nós vamos orar junto, uma oração breve. Sabe, o inimigo tem te acusado, mas o Senhor Jesus, Ele te trouxe aqui nesta noite para dizer que há esperança e vida sobre a sua vida. Sabe, você que precisa aceitar o Senhor como seu Senhor e Salvador da sua vida e permitir que Ele governe a sua vida, eu quero que você venha aqui à frente, nós vamos orar junto. Sabe, você sabe que está tão distante da mesa do rei, eu quero que você venha aqui à frente, sabe, porque você vai estar diante da presença do Senhor, você vai estar diante da presença de Deus. Sabe, meus amados, o inimigo, ele aponta os nossos defeitos e as nossas falhas. Jesus, sabe, ele nos cobre com a sua presença. O inimigo, sabe, ele tenta te envergonhar, mas Jesus, Ele quer trazer honra sobre a sua vida. Ele quer te tirar do lugar de esquecimento. Ele quer te tirar de Lodebar. Ele quer te tirar de uma vida vazia e sem sentido. E Ele quer derramar a graça dEle sobre cada um de nós, para vivermos a vida que o Senhor tem para cada um de nós. Sabe, Deus, Ele enxerga muito além da rejeição que você
passou ou que talvez tenha passado. Sabe, o Senhor, Ele enxerga muito além das improbabilidades que nós colocamos, os obstáculos que nós colocamos diante da nossa vida para assentarmos à mesa do Rei. O Senhor, Ele enxerga muito além dos traumas que você tem vivido ou que você tenha vivido, sabe? Deus te vê como filho amado. Entregue a tua vida ao Senhor Jesus e usufrua de tudo aquilo que Ele tem sobre cada um de nós. Sabe, meus amados, o inimigo tenta colocar no seu coração que você é um indigno, mas o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer que você é digno de ser chamado de filho de Deus. A partir do momento que você o aceita como Senhor e Salvador da sua vida, a partir do momento que você dá liberdade ao Espírito Santo a reinar e governar sobre o seu coração, sabe, o Senhor Jesus, Ele te trouxe aqui nesta noite para viver este encontro, sabe, para viver esta graça, para viver esta maravilha. Aplauda ao Senhor Jesus.